Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benenhor Friburgo e Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da gota diária contra a idolatria, especificamente Isaías 53, que tantos os missionários, os evangélicos, os cristãos, os messengéricos, quer dizer, os ditos messiânicos, porque nos judaísmo messiânico alegam que Isaías 53 é para Jesus, Yeshua Manzer. Vamos provar que não é. Roda a vinheta. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do movimento Benenhor Brasil aqui na cidade de Friburgo, região dos Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Raviaco, Victor Descartes e também do Moratão Márcio Braga. Então, vamos falar aqui hoje de Isaías 53, que tantos missionários, os messengéricos, os messiânicos, Nuxri, quer dizer, os nazarenos falam tanto que é sobre JC, Jesus, Yeshua, porque para nós no judaísmo é Yeshua Manzer Bascar. Mas como você fala isso? Durante 30 anos eu vivi errado no cristianismo, usando uma Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada, corrigida, atualizada, seja qual for, uma besteira. Assim como também Nova Versão Internacional, e seja ela revisada, corrigida, e também a Bíblia de Hagashá, como já vivi também, o fumo messiânico seja por meia dúzia, é gato por lebre. Vamos lá, gente. Não adianta, é só engano, é só engano, não existe rabino messiânico, a gente sabe disso. Isso é uma invenção de uns 100 e poucos anos para cá, de pessoas que querem status, nome, pessoas que querem saber mais do que judeu, enganar. A gente vê aí discussões, eu quero nem falar, gente, foi ridículo aquele Luiz Saião, outros aí discutindo com o rabino. Foi horrível, 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 horrível. Isso daí é falta de luz, de entendimento, não abre mão do seu engordo, dos seus escapes. Fora outros aí que eu vi, tá, gente? Ou foi horrível. Vamos lá. Isaías 53 fala sobre Yeshua, Jesus. Vamos ver se isso é verdade. Vamos analisar, gente. Vamos ver de acordo com aquilo que é original, porque eu fui atrás do original. Vamos lá, gente. Isaías 53, 1. Min lishmu ateinu uzeroa Hashem almi nigilata. Lembrando, gente, que as palavras que estou falando do tetragrama sagrado, eu vou falar sempre Hashem, tá? Por temor a Deus, tá, gente? Quem acreditou em nosso relato e o braço do Senhor a quem foi revelado? Quem acreditou em nosso relato? O servo do Senhor, o remanescente fiel de Israel, os profetas, os justos de todas as gerações, eram constantemente ignorados pelo resto do povo, o qual não acreditava em suas palavras de exortação ao arrependimento. Os israelitas são reconhecidos por Deus como sendo suas testemunhas, Isaías 43:10. Todavia, nem sempre o relato transmitido por essas testemunhas que se aceitam, seja pelos rebeldes do próprio povo, ou seja, ainda pelas nações os quais Israel serve de luz, Isaías 42:6. Por esta razão, Isaías diz: quem acreditou em nosso relato, veja lá, gente, em Crônicas, tá? 2 Crônicas 24:19. O povo era aconselhado por todos os profetas a voltarem do seu mau caminho, a cumprir os mandamentos de Deus, segundo Reis 17:13. E mesmo assim, muitos deles foram mortos, 1 Reis 19:10. Então aqui, gente, nós vamos fazer uma refutação, tá? Nós vamos aqui, aqui,
bater de frente mesmo com a posição cristã. Se escrevesse o diz a respeito a Jesus, como explicar o fato narrado pelo NQ, chamado que é Novo Testamento, que as multidões se admiravam da sua doutrina e que seguindo para cima e para baixo, admirados pelos seus ensinamentos, Mateus 4, 25, 7, 28, se ninguém acreditava em Jesus, porque as autoridades não queriam prendê-lo durante a Páscoa para evitar o motim entre o povo, Marcos 14, 2. Se ninguém acreditou em Jesus, por que diz que muitos sacerdotes tornaram-se cristãos? Atos 6, 7. Enfim, se ninguém acreditou em Jesus, por que Roma se preocuparia com ele, condenando-o à morte? E o braço do Senhor, aqui foi revelado na Bíblia, a palavra braço tem o sentido de poder, de salvação. Temos várias passagens que foi a Israel que o Senhor revelou o seu braço, pois ao povo judeu que o Eterno manifestou de forma maravilhosa o seu grande poder para salvar quando estavam oprimidos. Êxodo 6,6, Israel resgatado com braços estendidos e com grandes juízos. Deuteronômio 4, Israel tirado do Egito por Deus como poderosa e braço estendido. Veja ainda Deuteronômio 5,15, 7,19, tá, gente? Lê lá, 9,29, 26,8, Salmos 44,3, 77,15, Isaías 53,2, 59,16. Então, gente, aqui, nossa argumentação diante da posição cristã é essa. Se esse texto diz a Jesus, pedimos que nos explique se algum dia Jesus queria precisar que Deus lhe manifestasse seu braço, seu poder de salvação. Se isso que foi assim, então Jesus também precisou ser salvo e não pôde ser salvador? Como é que o Salvador precisava ser salvo, né, gente? Brincadeira. Vamos lá, gente, vamos continuar. Isaías 53:2. Vamos lá. Vai ao Caionec, Lefanave, Uque, Chores, Meerix, Tia, Lucoá, Lovelo, H, Veni, Eu, Velo, Mar, E, Venir, Megeu. Mas ele subiu como um lac quente diante dele, e como raiz de uma terra seca, e ele não tinha formosura nem glória para que o notássemos, nem aparência para que o desejássemos. Ele subiu como um lac quente, o servo do Senhor, remanescente de Israel, fiel de Israel, é retratado pelo profeta como um lac quente, que sobe, que cresce diante de Deus, como um bebê que cresce e se desenvolve diante do seu pai. Já é mencionado várias vezes pelos profetas como uma criança, como um menino filho de Deus. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Êxodo 4:22. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:23. Deixa ir meu filho Israel para que me sirva. Deuteronômio 1:1. Deus levou Israel como um homem, leva seu filho por todo o caminho. Como raiz de uma terra seca, Israel cresceu diante de Deus, seu Pai Celestial, como ramo verguejante em um deserto abrasante e seco. Salmos 88:9. Israel é uma videira frondosa, cultivada por Deus. Deuteronômio 32:9-10. Eu já achou Israel uma terra deserta, no ermo de solidão. Oséias 13:4-5. Deus conheceu Israel no deserto, em terra muito seca. Jeremias 2:6. Deus fez Israel subir do Egito por uma terra de sequidão, não tinha formosura e nem aparência para que o desejássemos. Israel, desde os seus primeiros dias até hoje, não aparece atraente diante das nações. Os povos do mundo têm historicamente desprezado o povo judeu, relegando como rejeitado, renegado. Isto é, o fato inegável, desde que os judeus estiveram cativos no Egito, até o holocausto nazista, e até hoje também a gente vê, né, gente? Isaías 57, Israel não deve preocupar-se com o júri dos homens. Jeremias 53:24, Israel desprezado e ignorado como povo pelas nações. Então, a nossa posição diante da posição cristã, a refutação, se esta passagem refere-se a Jesus, como explicar-se o fato de Israel ter sido chamado filho de Deus, o primogênito muito tempo antes? Note que o termo primogênito refere-se primeiro ao primeiro gerado. Mas o mais importante, não pode existir dois primogênitos, e assim Jesus não pode ser chamado de primogênito, tá, gente? De Deus, como Israel já foi chamado assim século antes, no Evangelho de Mateus 2,15, o conceito Oséias 11:1, aplicando a Jesus, mas note a diferença, Mateus 2,15, e lá já ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito a partir do profeta.
eu sou pelo profeta que chamei meu filho, mas é mentira, que é escrito Israel, vamos lá? Nós vamos entender que Osés queria profetizar a ida de Jesus ao Egito, mas já vemos que se isso é assim, vamos lá, Osés 11:1. Quando Israel era menino, eu amei, e o Egito chamei meu filho, nada a ver com Jesus, Exu e Exu Amanso Bascaro. Refutação da posição cristã. Veja que quem é mesmo chamado de filho de Deus pelo profeta Israel, é claro, não tem nada a ver com Jesus ou com qualquer outra pessoa. Se Mateus era confiável e agia de boa fé, pois não agia, por que eu omito vergonhosamente a primeira parte do verso de Oséias, que diz claramente que o filho tirado do Egito é Israel? Sejamos honestos com a verdade, e mais, será que Jesus foi conhecido numa terra seca, desértica, assim como ocorreu com Israel, como já vimos? Bem, todos sabem que Jesus queria nascer na Judéia, ainda que há controvérsias entre os pesquisadores, pois, segundo alguns, ele nasceu na Galileia. Seja a verdade qual for o fato, é que ambas as regiões ficam dentro das fronteiras de Israel, de que, de acordo com a Bíblia, não é uma terra seca, um deserto, mas sim uma terra de mana, leite e mel. Êxodo 15, uma terra fértil, Neemias 9:35, terra de trigo cevado, de vides figueira, de azeite de mel, Deuteronômio 8:8. E finalmente, quando foi Jesus alguém não desejado, os gentios até hoje seguem cegamente sua doutrina. Multidões de gerações acreditam nele, desejam seguir seus passos, como se ele fosse alguém digno de ser seguido, pois não é. Além disso, os cristãos têm em Jesus por desejado de todas as nações, uma referência a Ageu 2:7, como pode ser ele desejado das nações, ainda assim não ter aparência para que fosse desejado? Que contradição, né, gente? Sobre Jesus, Exu e Examanso Bascaro. Que contradição. Isaías 53, vamos lá. 53, verso 3. Eu falei que ia fazer verso por verso. Vamos lá, gente. Nivze, Vahagal, Ish, Mar, e Vote, Vi, Igua, Roli, Ukihe, Masker, Pani, Mimeno, Nivze, Vero, Hash, Vunu, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experiente e enfermidades, e como alguém de que se esconde o rosto, nós o desprezamos e não o consideramos. Desprezado e rejeitado pelos homens. Não é necessário investigar muito a fundo a história de Israel para percebermos o quanto esse povo foi desprezado pelos outros povos. Primeiro, Faraó os oprimiu do Egito, depois vieram os outros inimigos da Babilônia, da Síria, da Grécia, Roma, o surgimento do cristianismo, um dos principais perseguidores. O povo judeu foi duramente perseguido, humilhado e quase destruído pela sanha sanguinária dos líderes desta religião, quer fossem eles católicos ou protestantes. Tá, gente? Vamos falar a verdade. Vieram inquisições, os pogroms, expulsões em massa, o exílio, as deportações, as calúnias de sangue, finalmente, em pleno século XX, a maior das catástrofes, o Holocausto em hebraico Shoah, no qual 6 milhões de judeus pereceram nos fornos crematórios ou envenenados. Homens de dores, experiente, enfermidades aéreas, sem dúvida, um homem de dores, experiente em enfermidade, mencionados por Isaías dele, os povos até hoje escondem o rosto, desprezando e desconsiderando. Isaías 49:7, Israel desprezado dos homens, aborrecido das nações, servo dos tiranos. Salmos 44:13, Israel como pobre aos seus vizinhos, escárnio e zombaria. Salmos 44:14, Israel provérbio entre as nações, menino de cabeça com os povos. Jeremias 10:19, Israel quebrantado, sua chaga causa grande dor. Jeremias 30:12, o ferimento de Israel é gravíssimo. Veja ainda Isaías 51:7, 54:6, 60:14-15, Jeremias 18:16, 22:24. Então vamos lá, gente, diante da posição cristã, vamos aqui bater de frente nessa posição. Enquanto Jesus veio algum dia desprezado nos povos, é isso que diz o NT. Ele era seguido por multidão. Será que isso significa ser desprezado? Mateus 4:25, Lucas 21:27. E Jesus era famoso por toda a Galileia, e por todos eles era admirado. Lucas 4:14-15. É isso que significa ser desprezado? Não é o que parece hoje cerca de 1/3 da população mundial, cerca de 2 bilhões de pessoas vê em Jesus uma espécie de Deus. Isso é ser desprezado? Não é o que parece. Jesus não trabalha e aconselhava os outros também, não trabalhar.
João 6,27. Vivia de doações e ofertas, sendo sustentado por mulheres. Lucas 8, 1, 3. Além disso, vivíamos nos banquetes e nas festas. Lucas 7, 36, 11, 37, 14, 1. E dava-se com os ricos e famosos. Será que isso pode ser considerado como uma vida de sofrimentos e dores? Dificilmente, né, gente? Dificilmente. Vamos lá. Isaías 53, 4. Há quem Rulayengo, Runassa, uma que eu vinho, Savilã, Vanarno, Ashvinho, Nagua, Muqueuri, o meu ne, certamente levou nossas enfermidades, nossas dores, suportou por nós e tínhamos como alguém batido e ferido de Deus oprimido. Vamos ver se isso é verdade? Ele levou as nossas enfermidades. O servo de Deus, o fiel remanescente de Israel, sofre justamente com os pecadores dentro do povo, levando as suas dores. Assim vemos os profetas, os antigos, pedindo e intercedendo pelos que, de fato, pecaram contra as leis de Deus. Moisés, por exemplo, pediu a Deus que perdoasse o pecado do povo, levou sobre si a enfermidade de sua nação. Êxodo 32, 11, 12. Daniel, embora sendo justo, assumiu a culpa pelo erro do seu povo e suas orações, levou, por assim dizer, as enfermidades de sua nação e de sua gente. Daniel 9, 4, 5. Jeremias, outro bom exemplo, sua ousadia e apaixonada defesa do povo judeu, mesmo quando esse não correspondia à vontade de Deus. Jeremias 30, 23, 25. Ferido de Deus, oprimido. Israel foi ferido de Deus, pois, segundo os profetas, foi ele próprio, eterno, que causou a sua chaga. E ele mesmo a quem a Sara. Isaías 60, 10. Deus foi Israel e sua ira. Oséias 6:1. Deus foi Israel, a quem é quem o cura. Salmos 44, 19. Israel ferido pelo eterno. Vamos lá, refutação diante da posição cristã. Vamos bater aqui de frente com a posição cristã. Vamos lá. Jesus não tomou sobre si as dores ou enfermidade de ninguém, uma vez que disse que quem desejasse segui-lo deveria tomar sua própria cruz. Não é verdade? Foi isso que o bastardo falou. Mateus 16, 24. Assim, ele não pôde ser considerado como um ferido de Deus, no sentido de que na redenção ele foi ser ferido por Deus e foi considerado maldito. Deuteronômio 22, 21, 23, pelas suas próprias transgressões, recebeu sobre si a mesmo a praga pelas suas más obras, morrendo pendurado no madeiro, isso é sobre uma cruz romana. Isso daí, né, é uma grande armação. Sabe o que eu estou falando aqui? O que diz o NT. A gente sabe que isso daí foi uma grande armação. E cruz para não seguir, que não fica nada no judaísmo. Tá? O cara explica que o Machia, o verdadeiro Machia, ia morrer na cruz. Isso daí é balela. Eu, claro, aí que diz que ele não é Machia, não é nada. Verru, me rolau, me pechaieiro, me nucar, me avoqueiro, mussar, o homem alave, o varra, vuratou, nirpalamo. E ele foi profanado pelas nossas transgressões, oprimido pelas nossas iniquidades. A disciplina de nossa paz estava sobre ele, pelo sofrimento fomos curados. Profanado pelas nossas transgressões, já foi chamado de povo santo, separado para seu Deus, que com 6 aqui tantas transgressões da maioria rebelde do povo fizeram com que a sua vocação, a santidade, fosse profanada e socorreu também com a terra de Israel, com o tempo sagrado. Ezequiel 24, 21. A disciplina de nossa paz estava sobre ele, a disciplina, a palavra de exortação, o arrependimento, que pode sempre trazer a paz sobre todo Israel, está na boca do justo, dentro do povo ímpio, toda vez rejeita a palavra de correção, ignora a disciplina. Esta passagem é uma espécie de reconhecimento de que a palavra proferida pelo servo do Senhor é aquilo que pode trazer a paz. Jeremias 25, 4, 29, 19, 35, 15, Daniel 9, 6 a 10. Pelo sofrimento fomos curados justos. Israel sofre terrivelmente pela opressão e pelo aperto dos inimigos do povo de Deus. Entretanto, foram justamente estas feridas que trariam a paz e a cura para todo o povo. Nunca faltaram justos de Israel para pedir e rogar ao Eterno pelo povo rebelde. Jeremias é um clássico exemplo. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, espanto apoderou-se de mim. Jeremias 8, 21. Portanto, legerás esta palavra. Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cesse, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida e muito dolorosa chaga. Jeremias 14, 7.
Refutação, gente. Vamos ver aqui que é a posição cristã. Vamos lá. Jesus, pelo que notamos, não foi profanado pelas congregações de ninguém, senão pelas dele mesmo, pois blasfemava constantemente. Temos prova para isso, tá, gente? Queremos ser Deus e menosprezando o ser humano. Mateus 15, 26, 23, 53, João 5, 18. Pode conferir aqui, pode ir lá. A disciplina da paz que o povo judeu nunca esteve sobre Jesus, pois ele jamais pediu a Deus por eles, ele nunca os defendeu diante dos seus inimigos, nunca Jesus defendeu o povo judeu, Israel, diante dos seus inimigos, tá, gente? Como fizeram os grandes profetas. A disciplina que Jesus ensinava não serviu para nada, pois buscava fazer todos os judeus suas vítimas, fazendo-os aceitar um ser humano, e ele mesmo como Deus, merecia imperdoável pela lei judaica. Ninguém foi curado pelos seus sofrimentos, fugindo a Jesus, uma vez que aqueles que feriram os gentios sempre tiveram sua simpatia, ao contrário dos judeus, que eram supostamente seu povo, suas congregações e críticas eram constantemente dirigidas aos judeus, nenhuma palavra de conforto, de consolação. Isaías 53, 6. Vamos lá, gente. Versículo por versículo, desmascarar, rasgar essa mentira, Isaías 53, essa farsa feita pelo cristianismo e pelos messigéricos, né, pelos nazarenos, essa farsa imunda, tá, gente? Vamos lá. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos cada um pelo seu caminho. O Senhor atingiu com o pecado de nós. Vamos lá? Em hebraico. Kurano, kakishou, kainu, ishilega, kopaninu, adonava Hashem, ifgiar, boeti, avon, kurano. Vamos lá. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos cada um pelo seu caminho, e o Senhor atingiu com o pecado de nós todos, como ovelhas, nos desgarramos. O povo de Israel sempre foi comparado nas Escrituras a ovelhas do pasto, guiados por Deus. E as ovelhas, o povo judeu, outras se desgarrava devido ao descuido de seus pastores, líderes políticos e religiosos. Vamos lá, gente. Jeremias 56. O povo de Deus, como ovelhas desgarradas, seus pastores as fizeram errar. Ezequiel 34, 6. O povo de Deus, como ovelhas espalhadas por todas as nações, o Senhor o atingiu com o pecado de todos nós, o pecado de toda a nação e também dos gentios atinge o servo do Senhor, ferindo, quebrantando. Jeremias 8, 21. Jeremias ferido pelo pecado do seu povo. Jeremias 15, 18. Dor perpétua e ferida incurável atinge o profeta. Aqui refutação dessa posição cristã, gente, mentirosa, e também dos messiânicos, que não é nada de judeu. Jesus, ao contrário de buscar as ovelhas desgarradas, Jesus Yeshua, né, o Yeshamanza, as ovelhas desgarradas, tentou fazer com que as que já estavam congregadas se desgarrassem. Fez isso quando insistiu em ser reconhecido como Deus ou como parte da divindade. Fez isso também quando tentava desviar os judeus da sua lei ancestral, voltando-se ao culto pagão dos deuses semi-humanos. Assim, o pecado de ninguém atingiu o Senhor, o dele mesmo, e teve o fim merecido em conformidade com as suas más obras. Ele mereceu esse fim que ele teve. Isaías 53, 7. Vamos lá. Nigash, veruna, nevelu, eficá, pive, cacera, tevá, uival, uke, rachel, ifnei, os, zeá, neelamá, velu, eficá, pive. Vamos lá, gente. E ele foi afligido, tiranizado, e ainda assim não abriu sua boca. Como um cordeiro levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O remanescente e justo de Israel sofreria os terrores do exílio, da deportação e a morte sem abrir sua boca, tal como o cordeiro que vai para a morte. Ingenuamente, o servo sofre, sem ter culpa alguma e sem entender por que tudo aquilo acontece. Isaías 42, 2. O servo não clama, não se exalta, e nem se ouve a sua voz nas praças e ruas. Salmos 44, 11. Entregues como ovelhas para o pasto. Salmos 44, 22. Entregues a morte como ovelhas para o matadouro. Isaías 56, a resignação do servo, refutação da posição cristã. E contra Jesus, e contra esse Yeshua e Yeshua bastardo, vamos lá, será que ele não abriu a sua boca diante de seus acusadores e na presença daqueles que a condenaram à morte? Como o servo do sumo sacerdote de Máximo Rosto, ele, ao contrário do que pregava, não deu a outra face, mas reclamou do golpe. Ele não cumpriu o que ele falava. João 18, 22, 23. Em João 18, 23, ele abre sua boca novamente para apresentar sua defesa diante de Pilatos. E finalmente,
na cruz, ele mais uma vez abriu sua boca, desta vez para queixar-se do abandono que sofreu da parte do seu Deus. Mateus 23, 46. Assim, Jesus definitivamente não se enquadra a figura de uma ovelha muda, que não abre a boca de seus cosqueadores, que é como alguém que, por estar fazendo a vontade de Deus, sofre resignadamente a opressão dos inimigos. Nada a ver com uma ovelha muda, mas é um falador, um falador, e não cumpre nada do que falou. Vamos lá, gente. Isaías 53, 8. Tá, gente? Vamos continuar. Mi yoquiseiro, mi mispati, gukave, eti darou, mi yoserear, ki ni gizar, mi erex, raim, mi pechar, a minha galamu. Pela opressão e pelo juízo foi tirado da sua geração. E quem mencionará, pois ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, houve ferimento para eles. Pela opressão e pelo juízo foi tirado o servo do Senhor, justos de Israel, foi tirado, tomado, levado pela opressão dos seus inimigos, e também pelo juízo divino, a combinação desses dois fatores, fez com que o servo passasse por todas as crises que pudesse, assim, por seu testemunho fiel, servir de meio para trazer novamente a paz ao povo de Deus. A opressão, na passagem, refere-se aos inimigos do povo de Deus, da Bíblia: Grécia, Babilônia, Grécia, Roma, a igreja cristã, seja católica ou protestante, evangélica. O juízo, por sua vez, reflete a mão de Deus, que se refere ao servo atingido com todo tipo de aflições, que mais tarde traz-lhe a cura. Ver Oséias 6, 1, 3. Em sua geração, quem mencionará a penúria pelo qual o servo queria que passasse, ele impressionou o profeta, levando a questionar se haveria alguém que pudesse fazer menção de sua posteridade, o sofrimento que os servos de Deus passariam, colocaria em risco toda a sua geração. Seus inimigos certamente não pouparam esforços da tentativa maquiavélica de eliminar da face da terra sua incômoda presença. Portanto, apesar de duro castigo imposto ao servo, há anúncio da redenção, do livramento. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, pois eu excluirei totalmente todas as nações para não te arrojar, mas a ti não te excluirei de todo, mas castigar-te com justiça, de modo que algum deixarei impune. Jeremias 46, 28. Ele foi cortado da terra dos viventes. O termo cortado, como usado por Isaías, refere-se à morte e ao exílio por extensão. Ser cortado da terra dos viventes é mesmo de ser morto ou esquerrado, exilado de sua terra natal, da terra por excelência, a terra de Israel. O profeta Jeremias, como modelo, o servo do Senhor sentiu-se como cordeiro levado ao matador, vítima daqueles inimigos que questionavam e eliminavam. Mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destinamos a árvore que sofreu, que cortemos da terra dos verdes, para que não haja mais memória do seu nome. Jeremias 11, 19. Assim sentia-se o servo do Senhor, Ezequiel, 37, 11. Então, ele disse ao filho do homem: esses que são os ossos de toda a casa de Israel. Esse que ele diz: os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todos cortados. Pela transgressão do meu povo, houve ferimento para ele. O servo, de forma coletiva, foi atingido pela transgressão de todo o povo rebelde. Recebeu ferido o quebrantamento, sem embora mereceu. A tradução desse verso poderá surpreender aquele que não está familiarizado com o hebraico bíblico. Então, ele expressa sem nada no final do verso: para eles, tá, gente? Não é para ele, não, é para eles. Então a tradução foi maleficamente, sujamente feita para enquadrar-se no contexto de Jesus, Yeshua, e Yeshua manso bastardo, e criar uma nova religião, a dita graça, que não tem nada de graça, tá, gente? Que fez tanto o povo sofrer como o povo judeu, como Israel. Vamos lá. O termo aqui é essa expressão hebraica encontrada em cerca de 20 vezes nas Escrituras, especialmente em Jó, 24:17, Salmo 88, 8, onde a mesma verida pela Almeida, compara eles. Note o plural, no caso de nosso texto, 53:8. Não podemos esperar que as versões de português ou em qualquer outra língua moderna vertessem o termo desta forma, no plural, por isso que seria um golpe fatal na ideia cristã que o servo do Senhor retratado pelo profeta seria uma só pessoa, no caso Jesus, Yeshua, Yeshua. Percebemos aí, em muitos casos, a desonestidade intelectual dos chamados eruditos, muitos outros casos de desonestidade intelectual dos chamados eruditos cristãos, a usar o plural para eles.
deles, Isaías demonstra cabal e oficialmente que o servo do Senhor é um personagem coletivo e não trata-se, portanto, de uma só pessoa. Isso daí, gente, é desonestidade, isso é roubo. Cristianismo, messianismo, vocês estão roubando a cultura judaica. Vocês que fazem vídeo, estão fazendo vídeo para combater o povo judeu, para debater de frente, seja pastor, seja messiânico, vocês estão usando falsidade, roubando quem seja humilde, que seja o seu pedestal. Pare de enganar as pessoas. Vamos lá. Mas sim, levar uma personagem coletiva. Não trata-se, portanto, de uma só pessoa, mas sim de várias. Como vimos, o termo inclui todos os justos de Israel, de todas as gerações, profetas, patriarcas, reis, pessoas comuns, que fizeram a vontade de Deus, chamando o restante do povo ao arrependimento e à conversão. Refutação da posição cristã. Jesus não foi levado pela opressão dos inimigos do povo de Deus, pois ao contrário dos profetas das Escrituras, não denunciou os opressores estrangeiros, antes foi conveniente com ele, cedeu a Roma, quando taticamente concordou com o pagamento dos pesados tributos impostos pelos dominadores, Mateus 22, 21, e que tanto nos evangelhos não vemos jamais ele devolvendo os dízimos no templo. Jesus nunca criticou o poder político dominante, no caso do Império Romano, preocupou-se mais em falar mal dos seus líderes e príncipes do seu povo, Mateus 23, algo condenado pela Bíblia, Êxodo 22, 28, quando inquirido sobre sua pretensa identidade messiânica diante do pontiário romano, ele acovardou-se, não assumindo publicamente o que ensinava a seus chegados, isto é, que ele seria o Messias enviado de Deus. Ele certamente não fez diante de Pilatos, porque isso poderia acarretar um crime de lesa majestade, podendo ser acusado de insurreição política, quando a ser tirado pelo juízo divino. Cristão algum concordaria com isso, pois evidenciaria que Jesus sofreu um castigo pelas mãos de Deus. A geração de Jesus, sua memória, não ocorreu jamais risco de ser esquecida, uma vez que sua doutrina prevaleceu no mundo, então ganhando todo o orbe romano por decreto a partir do século III. Era comum, logo, não é sobre ele que Isaías fala. Jesus morreu de forma prática por aqueles que o aceitam. Logo, sua morte pode significar alguma coisa para as pessoas que acreditam em que seus pecados afetaram, causando sua fatídica na cruz. O profeta Isaías afirma: pela transgressão do meu povo foi atingido. Isaías pertenceu ao povo judeu. E para os judeus, a morte de Jesus não tem valor que os cristãos lhe conferem. O Isaías falava sobre outras pessoas e não sobre o Deus cristão. Vamos lá, gente, porque tá indo, vai indo lá. Vamos lá. A gente vai parar, tá, gente? Hoje, nós vamos parar aqui no versículo 9, tá, gente? Na próxima leitura, nós vamos do versículo 9 até terminar. Porque, gente, essa parte de Isaías aqui é um contexto grande e temos que examinar passo a passo, parte a parte. Mas nós vamos lá, gente. Vamos examinar e vamos falar desse contexto todo, tá bom, gente? Que assim vos abençoe, dê muita luz e força. Tchau. Olá, gente. Então, dando continuidade, gente, à gravação de Isaías 53, no seu contexto, passo a passo, verso por verso, vamos aqui continuar falando, tá? Paramos no 8 e vamos falar do 53:9 e tentar chegar até o fim dele. É muito extenso, sabemos, mas vamos lá, tá bom, gente? Temos uma parada e vamos agora de uma forma rápida, projetando a câmera aqui e vamos lá. Isaías 53:9 no hebraico, vou traduzir para vocês, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui a câmera, vamos lá. Vai et reshai kivru veet ashir bemotav alor ramaz asav elo mirmar bepiv. E foi-lhe dada a sepultura com os ímpios e com os ricos em suas mortes, apesar de não ter feito violência, de não existir engano em sua boca. Ricos em suas mortes. Olha só, mortes. Está escrito morte? Vamos lá? Desmascarar mais uma farsa da Bíblia de Ovelha de Almeida, Nova Versão Internacional, Bride Hadachá. Vamos lá? E foi dada sepultura com os ímpios. O servo do Senhor recebeu sepultura justamente com os que mereciam a morte, ou seja, os ímpios, dentro do povo. Como afirmamos anteriormente, a morte aqui e tudo que se relaciona
Ela não significa necessariamente a interrupção da existência física. A morte nessas passagens é uma espécie de metáfora para iludir o exílio, a deportação. Sefer, quer dizer, livro de Salmos 57, 10 a 14, Ezequiel 37, Oséias 13, 14 e 16. Confere lá na Bíblia de vocês, tá, gente? Observa, o justo entre o povo foi ao exílio, em certo sentido deram-lhe sepultura juntamente com os malévolos, que não deram ouvidos às palavras dos profetas. Basta lembrar que de Daniel e seus companheiros em Babilônia, de Esdras, Neemias e Zorobabel nos dias da Média, e Pérsia, e depois de todos os justos que foram dispersos depois do ano 70, era comum. E com os ricos e suas mortes, o pobre, não necessariamente no sentido econômico, e às vezes colocado em oposição ao rico. Ao mais favorecido, diz o salmista, que o ímpio persegue furiosamente ao pobre, Salmos 10, 2. Logo, os ricos, aqui significam os ímpios, e o que temos é uma repetição da frase anterior, usando outras palavras, o que é característico da literatura hebraica, este recurso literário chamado de paralelismo. Foi ligado a sepultura com os ímpios, com os ricos nas suas mortes. Vamos lá, gente, agora. Seja uma pessoa de intelecto verdadeiro. Não se engane, tá, gente? Vamos lá. Temos uma aparência inconsistência, uma aparente inconsistência nesse verso. Ninguém morre mais de uma vez. Então, como vamos explicar nossa tradução da última parte do verso? O JC morreu 2 vezes? Está escrito aqui no hebraico, mortes. Tá, gente? Está escrito aqui, mortes. Morreu 2 vezes? Cara. Uau! Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Temos uma aparente consistência, né, gente? Vamos lá. Nesse verso, ninguém morre mais de uma vez. Então, como explicar nossa tradução da última parte do verso? E suas mortes, mais uma vez, nossas versões em língua portuguesa nos desamparam e não nos deixam perceber essa realidade. O profeta escreveu nas suas mortes, noto plural, e não na sua morte, singular. A palavra em hebraico para morte é mot. E se Isaías pretendesse dizer na sua morte singular, ele teria escrito bemotô. Ao contrário disso, ele escreveu bemotave, tá, gente? Onde o sufixo, tá, e o vav corresponde a uma forma de possessivo plural, traduzido como suas. Hoje em dia, infelizmente, nenhuma versão em língua portuguesa transmite a realidade. Então tá aqui, tá, gente? Bemotave. Não... É incrível, cara. É incrível. Cara, é incrível. Gente, pelo amor de Deus. Mas voltando à questão, como explicar o uso do plural aqui, visto que ninguém morre mais do que uma vez? Bem, como já afirmamos, nós estamos falando aqui de morte física, como a conhecemos. A ideia de morte em outras passagens refere-se ao exílio, como já demonstramos. Vide Salmos 107, 10, 14. Ezequiel 37, 12, Oséias 13, 14 e 16. Sabendo então que houve 2 grandes exílios, o primeiro de 586 a 515 era comum, e o segundo, no 70, era comum até 1948. Poderemos perceber porque o profeta falou de mortes e não de uma só morte. Assim, a profecia se encaixa perfeitamente ao contexto histórico da experiência do povo judeu. Apesar de não ter feito violência e de não existir engano em sua boca, o salmista afirma que, embora o servo, o justo, remanescente de Israel, não tivesse se esquecido de Deus e jamais agido de forma falsa contra o pacto, todo aquele mal, o exílio, lhe sobreveio. Salmos 44, 18. Sofonias afirma, por outro lado, que o remanescente de Israel não comete iniquidade, nem profere mentiras, não achando engano em sua boca. Sofonias 3 a 13. Então, gente, refutação da posição cristã. E quanto a Jesus, bem sabemos que ele morreu literalmente, que foi sepultado e que tudo apreendeu os Isaías 53, 9, que é impossível uma referência aqui à sua morte física, uma vez que o profeta usa o plural e ninguém morre 2 ou mais vezes. Temos aqui a primeira possibilidade da aplicação do texto a Jesus, Yeshua e Yeshu Amanzer, o bastardo.
A segunda diz respeito à sepultura que deram os servos, junto com os ímpios. Como sabemos, Jesus não foi sepultado juntamente com ninguém, seja justo ou ímpio. Ele teve, segundo os evangelhos, sozinho no sepulcro de José de Arimateia, e que não era ímpio, segundo MT, né? Mas sim rico. Jesus não teve não esteve com Arimateia, um homem rico, em sua morte. Logo, nem logo poderemos aplicar tal passagem a Jesus. E será que não podemos encontrar violência, mentira nas palavras e ações de Jesus? O que dizer do destino bárbaro e cruel que ele questionava aqueles que não acreditavam nele? Veja Lucas 19, 27. Como esquecer da violência pregada por eles, por sacambistas? Mateus 21, 12. Eu quero dizer da mentira que Jesus proferiu dizer que seus irmãos não iriam à festa dos tabernáculos. Sabemos que depois que seus irmãos foram e ele para lá se dirigiu, mas é secreto. João 7, 12, 8, 10. Eu quero dizer da maior mentira de todos os tempos, ou seja, a mentira da sua segunda vinda, visto que ele mesmo prometeu voltar ainda naquela mesma geração. Ele prometeu voltar naquela mesma geração, e aqui agora voltou, tá todo mundo, nem osso existe mais. Quanto a segunda geração se passar desde então, Isaías 53, 10, vá a Shem, Rafix, Gaqueô, Ereli, Incassim, Achan, Nafshô, e Zerá, Riki, Yamin, Rafix, Achem, Beiagu, Ixlá. Eu já falei para vocês, né, gente, que o tetragrama sagrado, no nome de Deus, sobre 24 letras, não vou falar, vou substituir por Achem, por temor a ele. E ao Senhor agregou ferido, fazendo adoecer, e se ele imputar culpa à sua alma, irá sua descendência prolongar seus dias, e a vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão. O Senhor agregou ferido, sabemos que pelo profeta Oséias, que foi o Senhor que feriu Israel, seu servo, ele mesmo que os cura. Vide, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos acará. Oséias 6:1. Se ele imputar culpa à sua alma, note que a tradução da frase deixa claro que o servo não tem culpa, mas se ele imputar culpa a si mesmo, virá sua descendência prolongar os seus dias. Ao longo do texto bíblico, vemos os profetas e os justos e os israelitas assumindo o comando sobre si a culpa que não tinham pelos pecados de seu povo. Daniel é um exemplo clássico, é um clássico exemplo. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas com jejum de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartamos dos teus preceitos, das tuas ordenações. Daniel 9:5. Jeremias, embora inocente, assim como Daniel, assumiu culpa do seu povo, mas que nos redimos e fomos rebeldes. Lamentações 15:42. Verá sua descendência prolongar seus dias. O salmista afirma que os justos florescerão como a palmeira, Salmos 92:12. Isto é, a sua descendência permanecerá para sempre. O Senhor promete preservar os seus santos, Salmos 37:28. E seus dias serão como os dias da árvore, Isaías 65:22. A vontade do Senhor prevalecerá pela sua mão, através do sofrimento infligido ao servo. A vontade de Deus finalmente prevalecerá. Sabemos que Israel foi posto por luz das nações, dos gentios, de acordo com Isaías 42:6, 49:6. A perceber a penúria e a aflição do servo do Senhor, as nações serão finalmente compungidas e levadas a entender o propósito do eterno Deus. Assim, o véu posto sobre o entendimento dos gentios será levantado. Isaías 25:7. Os povos do mundo buscarão a Deus através do povo judeu, Zacarias 8:23. Reconhecendo que só herdaram mentiras e ilusões, Jeremias 16:19-20. Refutação da posição cristã. Vamos aqui dar uma posição para bater de frente com essa posição cristã que não é verdadeira. E quanto a Jesus, concordariam os cristãos que Deus agradou-se com a sua execução sobre uma cruz romana? Dificilmente. Eu queria dizer que a frase, se ele imputar a culpa à sua alma, será que em algum momento Jesus cogitou a hipótese de ter alguma culpa? Será que ele algum dia implicou culpa sobre si mesmo, pedindo a Deus pelo seu povo? Não encontramos um só verso no NT que apoie isso. Muito pelo contrário, pois ele diz, quem de vós me convence de pecado? João 8:46. Jesus não soa nada de humilde, e nem um pouco disposto a imputar culpa a si mesmo, compartilhando do destino de Deus, assim como fizeram os justos profetas no passado. E quanto à descendência de Jesus, onde ele está, deixou ele alguma semente na terra? De que forma sua semente pode ela mesma prolongar os seus dias? Eu queria dizer da vontade do Senhor, querer prevalecido pela mão de Jesus. O que vemos no mundo hoje, depois de 2000 anos de existência do cristianismo, de que forma o mundo mudou para melhor ou para pior?
Medita bem, depois de 2000 anos, e o conhecimento das leis de Deus, a que nível está? O que as pessoas hoje em dia conhecem da Torá, da palavra verdadeira de Deus? Não há como demonstrar que isso cumpriu-se nele, de forma alguma. Isaías 11, vamos lá. Me amal, nafshu iye isba, begato, yaksdik, tzadik, avidi, larabim, vaavangatan, hu isbo. Ele verá e ficará satisfeito com o trabalho de sua alma, através de seu conhecimento, o céu vindicará o justo de muitas das suas iniquidades. Ele verá, ficará satisfeito com o trabalho de sua alma. O servo verá com satisfação que a obra da conversão do seu povo será finalmente coroada de êxito, porque sua vocação para ser uso dos gentios será gratificado pelo sucesso. Como vimos no verso anterior, o povo judeu, pelo testemunho do servo, servirá plenamente a seu Deus, observando fielmente suas leis. Ezequiel 37, 24. Os gentios buscarão o Eterno e aprenderão sobre ele. Zacarias 8, 23. Através do seu conhecimento, meu servo justo de Deus será plenamente vindicado pela obra do servo, quando a mesma foi concluída. E as suas iniquidades, e ele levará o servo, como vimos, levou a culpa pelas suas iniquidades da maioria do povo, rebelde por sua culpa a si mesmo, sem embora ser culpado. Daniel, Jeremias, etc. Reificação da posição cristã e quanto a Jesus, sua pretensão de redenção do povo judeu que terminou em tragédia para o povo de Deus antes e depois do aniquilamento dos cargos judaicos, sua pretensa obra de salvação dos gentios que terminou em rejeição da lei de Deus e uma profunda fobia por tudo que é judaico, se infligiu ainda maior sofrimento sobre o servo. Não podemos ver como essa obra poderia satisfazer Jesus, a não ser que ele tenha inclinações sádicas. Não podemos, de forma alguma, dizer que Jesus vindicou o Deus de Israel pela sua obra, muito pelo preconceito contra os judeus que hoje existe, foi semeado por distorções da verdade sobre o judaísmo ensinadas por Jesus e seus sucessores. Jesus, como dissemos, não levou as iniquidades de ninguém, senão as dele mesmo. Aliás, ele jamais apontou culpa sobre si mesmo e repelia todos aqueles que apontavam seus pecados. Isaías 53, 2. Lak en ahalek lo varabim, 53, 12, tá? Vamos lá, gente. Lo varabim veet aksumi halek sharal tahak asher, vamos lá, gente. Asher Eera, Lamavet, Nafshu, Veet, Peshaim, Ninave, Uret, Rabi, Nassá, Virá, Peshuim e Afriá. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes, ele repartirá os poderosos como despojos, porque derramou sua alma na morte, foi colocado com as transgressões, levou o pecado de muitos pelas transgressões e perseguirá. Parte com os grandes, repartirá os poderosos como despojo, recompensa do servo será ver com a satisfação que o povo de Deus, a consequentemente o próprio Eterno, serão finalmente vindicados, e as grandes nações, ao reconhecerem isso, darão dádivas e honras. Isaías 66, 9. E os filhos de Israel despojarão aqueles que antigamente os despojaram. Ezequiel 39, 10. Derramou sua alma na morte. A gloriosa recompensa do servo é proporcional ao seu grande desprendimento e altruísmo, pois não tendo culpa alguma, é levado à morte junto com aqueles que de fato são os culpados. E nisso ele foi contado os transgressores, que foi considerado como um deles. E pelos transgressores perseguirá. Lembramos mais uma vez da grande oração intercessora feita por Daniel em Babilônia, confessando o pecado do seu povo e imputando culpa também a si mesmo. Daniel 9. Jeremias fez exatamente isso, ocupou o livro de Lamentações, 42. O verbo interceder fica aqui no futuro por uma razão bem simples. A intercessão do servo não está restrita apenas ao passado. O profeta vislumbra por todo o capítulo 53 as penúrias e os sofrimentos pelos quais o servo ainda passaria, os dois exílios, pogroms, deportações, inquisições, holocausto, etc. Dessa forma, usa o verbo no futuro de forma apropriada. O Targum Yonatan, Isaías 53, a ligação dos missionários. Vamos lá, gente. O mais antigo comentário judaico sobre Isaías, o Targum Yonatan, ensina que o servo sofredor Isaías 53 é o Messias. Vamos lá? Vamos lá, gente? Em quase todos os livros ou artigos missionários que trazem fontes rabínicas para tentar provar seus argumentos, o Targum de Yonatan Ben Uziel é geralmente mencionado como uma prova de que os antigos rabinos acreditavam que o servo sofredor de Isaías 53 seria o Mashiach Ben Davi,
o rei Messias. A mulher das fontes cita apenas um único versículo, um único verso desse Targum. Segue um exemplo disso a partir de um artigo de Victor Busque-Bazin. É uma coisa que todo judaísmo sabe fazer, todo cristiano sabe fazer, é sempre pegar um verso, uma coxa e fazer um monte de retalho, né? É o que mais cristiano sabe fazer. Desde os anos antigos, Isaías 53 era interpretado pelos judeus como aplicava o Messias. Assim, eu também Israel, no primeiro século, em seu Targum, uma tradução aramaica da Bíblia hebraica, para fazer Isaías 53, meu servo, o Messias será grande, que foi ferido pelos nossos pecados. Deve-se notar-se que o autor do artigo, na verdade, fabricou parte dessa passagem, tá, gente? Fabricou. As palavras que foi ferido pelos nossos pecados não apareceram no Targum, tá, gente? Não apareceram, foram feridos pelos nossos pecados, não apareceram. Não apareceram, tá, gente? No Targum original, em lugar algum, como podemos ver, a partir da tradução que será discutida em detalhes logo adiante. Curioso é notar que os missionários normalmente prezam o autor do Targum, tanto quanto ele alude a seus pontos de vista. Porém, as coisas mudam quando analisamos o contexto de toda a passagem. Daí percebemos uma indisposição contra ele. Isso que é, afirma que Jonathan gosta os textos completamente. Se o problema não fosse tão sério, seria invisível, levando-se em conta que o relato do servo sofredor começa realmente em Isaías 52, 13. Começaremos por ali a nossa citação do Targum, tá, gente? Então vamos lá. Já que é para arrebentar, vamos arrebentar de vez. Vamos lá. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo prosperará e ele será exaltado e levado ao meu sublime. Targum lê 52, 13. Eis que o meu servo ungido, em aramaico, Meshá, prosperará, ele deverá ser elevado, aumentará e será muito forte. Aqui, segundo o Targum, o servo é chamado de ungido. Sefer, livro, o aramaico Meshá, deriva-se dali a hipótese do Targum, está fazendo referência ao Messias, o que pode ser, à primeira vista, cabisticamente viável. Porém, cabe salientar que Israel é, por algumas vezes, também chamado de ungido, hebreu, Machia, no texto do Taná, Sefer, livro de Salmos, 39, Abacuque, etc. Assim, sigamos em frente. Porém, levando em conta todo o contexto do livro de Isaías, é mais do que natural que aqui entendemos o servo como Israel, esse é o sentido mais escrito, o autêntico, os justos de Israel. Percebe isso? Se lermos todas as referências de Isaías, o servo que é mencionado como Israel. Jacó, vide Isaías 41, 8, 44, 1 a 2 e 21, 45, 4, 48 e 20, 49, 10. Vai marcando aí, gente. A título de esclarecimento, os missionários deverão, nesta parte do texto, iniciar como Jesus, Yeshua, o Yeshamans, prosperariam ou teria sucesso. Sabe-se que não fosse pela ação do Império Romano, tal nome jamais teria sido imposto desde séculos aos povos adjacentes. E quem sabe hoje em dia, sequer saberíamos dele, tal como ocorre, por exemplo, quando mencionamos Kung Fu, Tse, o Bahá, o Lá, a um ocidental. Poucos saberão dizer de quem se trata a diferença jaz notado do que tanto Kung Fu, Tse, Confúcio, o grande filósofo chinês, quanto Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, não tiveram um sistema político que os amparasse. E quanto a Israel, Isaías é categórico ao afirmar em mais de 10 versos, na sequência de todo um capítulo do seu livro, que Israel, o povo judeu, será próspero e atingirá no futuro objetivos para os quais foram criados. E as nações, segundo a passagem, deverão perceber isso e reconhecerão tal sucesso e procurarão uma relação de paz e cooperação com o servo do Eterno. Vide Isaías 60, 11 a 22. Na mesma proporção, as nações reconhecerão seu erro e buscarão entre os judeus conhecimento de Deus. Isaías 2, 1, Jeremias 16, 19, 20, Zacarias 8, 23. Esse é o sucesso, a exaltação futura do servo. Isaías 52, 14. Assim como muitos ficaram horrorizados por estar não desfigurado o seu rosto, como se não fosse de um homem, essa figura contrária dos filhos dos homens, o Targum lê 52:14, e como a casa de olhou para ele durante muitos dias, porque seu rosto se obscureceu entre os povos, e sua testa escureceu a língua dos filhos dos homens. Aqui o servo Israel, podemos facilmente perceber o quanto Israel sofreu abuso em seu exílio, e quanto esperava pela vinda do Messias, Machia. A casa de Israel refere-se ao todo o povo
enquanto ele refere-se a Israel, o ideal, os servos justos que sofreram pelos pecados da maioria da nação, pecados esses que derivam-se, na maioria das vezes, das práticas idólatras. A máxima talmúdica que todo aquele que nega a idolatria é chamada de judeu. Migilat Mezar reflete a tal condição. Israel, no sentido estrito do termo, é sempre o Israel ideal, aquele que rejeita formal e cabalmente quaisquer prática idólatras, assim como os que sadiquim justos de Israel, ao longo de sua história, sofreu juntamente com aqueles que realmente transgrediam. Uma objeção que pode colocar esta altura talvez tenha a ver com a noção de Israel como homem, cujo rosto esteve obscurecido. Isso, na verdade, não consiste em problema algum, posto que por várias vezes no Tanar temos Israel sendo representado por um homem. O versículo no singular segue como os exemplos. Êxodo 19:2, Israel acampou em frente ao monte. Salmos 80:17, seja a tua mão sobre o homem da tua destra. Isaías 44:21, Israel, porquanto é meu servo. Quanto a Jesus, Yeshua e Yeshua Manza, o bastardo, ainda que aqui tem que perceber o devido a referência a alguém abatido e ferido, cumpre entender o seguinte: ele, segundo vemos pelo próprio povo, no Novo Testamento, foi condenado à morte, devido àquilo que foi entendido pelos judeus, então, como uma falsa alegação messiânica. A pena que teria sido aplicada foi a crucificação pelo Estado romano, tal sofrimento, caso tivesse sido histórico, não representa o sofrimento solidário em relação ao povo, mas fruto apenas de uma condenação individual por erros cometidos, exatamente por ele mesmo e mais ninguém. Vamos lá. Assim, Isaías 52:15, se ele deixará perplexas, muitas nações fecharão suas bocas por causa dele, mas aquilo que não lhe tinha sido dito, eles verão, e aquilo que não tinham ouvido, eles entenderão. O Talmud lê, o Targum lê, 52:15, então ele vai espalhar a muitos povos por ele, reis ficarão mudos e colocarão as mãos sobre a boca, porque aquilo que não lhes foi dito, eles viram, e aquilo que não tinham ouvido, eles observam. Aqui não temos informações específicas sobre o que se trata, considerando seus versos anteriores, porém podemos entender que, pelo contexto, ainda que temos aqui referências à exaltação do servo Israel, ainda que entendemos aqui uma eventual alusão ao rei Messias, o verso não poderia dizer a respeito de Yeshua, Jesus, e o Yeshua Manza, porque a conclusão do nosso verso diz que os reis e as nações, por extensão, verão aquilo que não lhe tinha sido dito, entenderão aquilo que não tinha ouvido. Não conseguimos imaginar nada mais anunciado hoje, em digo que a doutrina de Jesus Yeshua, diretamente por rádio, TV, internet, todos os demais meios, seu nome, sua doutrina pregoada aos quatro ventos, como dissemos. Ainda que este verso queira fazer alguma referência subjetiva ao Messias, certamente o Messias que o verso anuncia é muito diferente, extremamente diferente do que hoje em dia se percebe por meio das religiões que defendem a messianidade de Jesus, Yeshua Amanza, o bastardo, o sem mulher, que não casou, né, que não teve filho, não teve uma descendência. A presença do Messias autêntico não será anunciada ou apregoada. Antes, nações, reis perceberão a realidade de sua chegada, vendo que ele não lhe foi anunciado e entendendo que não ouviram, mas com um simples testemunho desse lugar aquele, que um terceiro ou de um crente fiel. Os povos que presenciariam esse momento estarão certos de que se trata tal, não de se dar com Jesus, Yeshua e Yeshua Manza, onde seus devotos de hoje dependem de alguma outra pessoa que eles falem a respeito dele. Isaías 53:1, que acreditou em nosso relato, o braço do Senhor aqui foi revelado, o Targum lê, 53:1, quem deu crédito a essas boas novas e a força do poderoso do braço do Senhor, sobre quem tem sido revelado? Isso que parece ser semelhante ao que Ramba declarou, sua grande justiça, as maravilhas que ele vai trazer, fará com que todos os povos façam paz com ele e todas as terras o servirão. Vamos lá, gente. Continuando aqui, Isaías 53, e ele subiu como um arquitete diante dele, com raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura nem glória para que o notássemos e aparência para que o desejássemos. Targum 52:2, os justos irão crescer diante dele, sim, como os brotos que florescem, como a árvore que envia suas raízes para o junco das correntes das águas. Eles vão aumentar gerações santas, literalmente santos filhos, na terra que estava necessitada deles. O semblante já no profano, e o terror no terror de uma pessoa simples. Sua pele será de uma tez obscura, e todos olharão fixamente para ele. O servo, nesse caso, versículo é uma referência aos justos de Israel. Parece que esse versículo é a fonte na qual Rashi se baseia para dizer que a figura do servo remete aos justos da nação.
e não a todo Israel. Nós vemos que não apenas o Messias, o missionário 52, 13, mas todos os justos de Israel serão exaltados em algum tempo vindouro. Após termos analisado a análise de alguns dos versos mais importantes de Isaías 52, 53, comparado com o texto do Taná, cabe uma simples intervenção bem usual acerca do tema, a saber, quem é o servo sofredor? Vamos lá. Isaías 53, 4. Servo, Israel, o Messias. Isaías 53, 5. Servo, Messias. Isaías 53, 8. Servo, Israel. Isaías 53, 10. Servo, Israel. Isaías 55, 11. Servo, Israel e o Messias. Isaías 53, 12. Servo, o Messias. É importante notar que quando mencionamos Israel, que o lembre-se que aqui é uma referência aos justos dentro do povo. E, obviamente, o Messias está incluído aqui, incluindo por isso, tá? Inclui essa interpretação, pois não é errado. Deus do Messias nessa passagem, errado mesmo é ver somente ele. Afinal, os justos que se adquirem em Israel foram e têm sido muitos. A diferença aqui é que o Targum, se há uma inclusão do Messias, a mesma deve ser entendida com a menção atemporal. O Messias, como justo Israel, sofre com seus compatriotas judeus, mesmo antes de sua manifestação ao longo de grandes exílios de Israel. Esta verdade é exposta também pelo Zohar para Vaikirel 12, folha 1. Então, gente, nós estamos aqui, tá? Várias passagens. Então, na próxima vamos falar aqui desse trecho, né? Sobre Isaías 53, o termo Hashem, tá, gente? O termo Hashem. Tá, porque é muito longo, vamos estender bastante, vamos entrar nesse trecho de Isaías, jogar aqui no próximo vídeo sobre o termo Hashem. Tá bom, gente? Gostaram? Quer ter alguma dúvida? Estamos aqui para isso, tá, gente? Não estamos aqui para desprezar ninguém, para humilhar ninguém, mas esclarecer que Jesus, Yeshua e Yeshua Bascaro Amanza não tem nada a ver com os 53 mortes 2 vezes. Brincadeira, né, gente? É brincadeira. E fora as outras questões que já lemos aqui. Analise, seja correto, não seja cego, tapado, não seja como um cavalo que precisa de cabresto e freio para ser guiado. Não seja guiado por ninguém, seja guiado apenas por Hashem e pela verdade que está na Torá. Tudo de bom, gente? Vem estar conosco. Temos uma Beit no Friburgo aqui para estar com vocês. Que a Senhor os abençoe e sai do lapso das mentiras. Porque o conhecimento e a verdade é uma grande coisa para nos livrar dos laços das religiões falsas e de palavras humanas. Tudo de bom, que a Senhor os abençoe. Até a próxima.